e 0. Nesse momento, eu quero que você perceba que você está num lugar tranquilo, na sua natureza, interagindo com a sua natureza, com os elementos da sua natureza, a sua volta criada, onde, interagindo com ela, você experimenta prazer e satisfação com os vários elementos que geram várias sensações, percepções de prazer, de bem-estar. E você vai interagindo com os elementos da sua natureza, na medida e na proporção que você vai se permitindo já aprofundar um jeito de cada vez mais tranquilamente aproveitar esse estado e esse momento, aprofundando, mergulhando dentro do contato com a percepção dos recursos presentes na sua natureza, criada, agora sua natureza. E nesse momento, na sua natureza, eu quero que você perceba como se você estivesse indo ao jardim zoológico e você visse uma jaula, só que não é uma jaula, é uma caixa feita de um vidro à prova de bala por todos os lados. E você pode se aproximar em segurança e perceber dentro dessa caixa a representação daquilo que você ainda percebe como sendo mais amplo, maior, mais forte que você. Todas aquelas coisas que você ainda insiste em perceber como sendo maiores do que a sua capacidade de controlar. Tudo que eu quero que você faça nesse momento é interagir através dessa caixa à prova de bala, percebendo, analisando lá dentro aqueles contextos onde você ainda de alguma forma reage assim. Perceba lá dentro todas essas coisas. Perceba lá dentro quais são 2 ou 3 questões mais sensíveis a respeito disso que ainda te incomoda, dessas coisas que você ainda percebe que são muito fortes, muito intensas, ou você ainda percebe dessa forma. Uma última vez eu quero que você perceba 2 ou 3 áreas da sua vida onde existe ainda uma classificação eu quero que você perceba lá quais são as questões externas, ou seja, o que fora de você nesses 2, 3 contextos acontece, ou seja, o que acontece fora de você, que são coisas que não dependem só do seu desejo, do seu controle, que ainda são percebidas como uma ameaça. E o que dentro de você é uma reação a essas coisas externas, e o que mais ocorre dentro de você. Aproveite essa posição privilegiada de fora para perceber de um outro ângulo, de uma outra maneira, de uma outra forma tudo isso. Enquanto você vai circulando essa caixa à prova de bala,
onde está representada de alguma forma essas questões, da maneira que você quiser. Eu quero que você experimente algumas coisas do tipo se afastar bastante vendo essa caixa lá de longe e tudo lá dentro dela pequenininho, quase como se fosse um formigueiro, talvez do alto de uma colina, olhando para a caixa pequenininha lá longe. E tudo que eu quero que você faça nesse momento é perceber o que acontece de outra forma quando você agora vai se dando conta, por exemplo, de como processar isso na sua mente de uma posição de fora, como se fosse alguém observando, estudando, analisando com curiosidade construtiva essa situação. E ao mesmo tempo, agora percebendo como que lhe parece isso tudo à distância, onde mal dá para ver direito o que está dentro da caixa, quase como se fosse formiguinhas lá longe. Perceba o que muda na sua percepção, no que você vê, no que você ouve, no que você sente, quando você, por exemplo, escolhe variar a distância de onde você está em relação a essa caixa. Imagine que você tem um iPod com você e coloca uma música bem animada, bem para cima. E você tem essa música no ouvido, dentro da tua cabeça, que é bem animada, bem para cima. Ao mesmo tempo que você olha para aquilo ali, e a sua sensação fica em parte com a música interna e tudo aquilo para cima que ela desperta em você e tudo aquilo que você percebe lá. Como que você percebe lá é afetado por todas essas variáveis de distância, de música interna, que faz você ficar para cima. O que você pode inconscientemente, você inconscientemente, aprender com tudo isso? O que você pode aprender? Faça vários exercícios agora de se aproximar, se afastar, no seu iPod mental, colocar essas várias músicas bem animadas ou bem significativas ou que causam estados de espíritos positivos. Experimente nesse espaço mental e até se você quiser repetir isso, fazer alongamentos, alongar, soltar o seu corpo mentalmente na prática, enquanto você vai variando a distância, enquanto você vai. Pense em você fazer uma atividade física que te dá prazer. Alguns gostam de dançar, outros gostam de fazer yoga, outros gostam de fazer tantas coisas. Imagine você engajado numa dessas atividades físicas enquanto ouve suas músicas para cima e vai variando a distância e a percepção, colocando uma moldura de curiosidade em relação a todas essas coisas que poderiam estar incomodando você. E perceba como o significado daquilo que estava dentro da caixa vai mudando completamente. Perceba. Isso. E talvez você, inconscientemente, continuamente, possa já estar dando a oportunidade agora para você fazer a diferença significativa nesse momento e fazer a mudança de outra forma, a mudança completamente diferente na sua estrutura agora, nesse momento. Enquanto do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, você vai trabalhando todas essas variáveis, trabalhando, aprendendo,
E agora eu quero que você determine uma distância onde você sente segurança para poder olhar com curiosidade construtiva aquilo que está dentro da caixa. Eu quero que você imagine diante de você, do lado de fora, um espaço. E nesse espaço eu quero que você pense no momento da sua vida onde você sentiu, provocou, gerou para você muitos recursos. Ou seja, um momento onde você estava num estado interno, num processamento mental, que mesmo com dificuldades externas e coisas acontecendo, havia uma disposição, uma inclinação interna positiva, que fazia com que você pudesse lidar com as coisas de uma maneira mais construtiva, mais positiva. Projete dentro desse espaço. Eu quero que você entre dentro dele agora. Isso, entre dentro dele e reviva esse espaço, reviva esse momento agora. Esse momento de se permitir. Não se trata e não precisamos aqui explicar. Explicar não tem a menor utilidade para nós aqui. É importante mergulhar nesse momento que de alguma forma você principalmente sabe que esses recursos presentes fazem a diferença. Veja, ouça, sinta, deixa isso se espalhar por você. Enquanto você vai revivendo simplesmente a capacidade de saber que pode provocar e deixar e dar autorização e acreditar em coisas que permitem que isso se expresse dessa forma. E deixe que isso envolva você de alguma maneira. E de dentro desse espaço de recursos, onde você tem uma atitude, uma percepção, uma inclinação, seja lá o que for, que não precisamos explicar, mas sentir e deixar fluir, olhe através dessa caixa de vidro à prova de bala e perceba o que muda. Como você pode, a partir da presença desses recursos fluindo inconscientemente, continuamente dentro de você, como tudo isso filtra aquilo que você percebe lá dentro? Como alguns desses múltiplos recursos podem se destacar nesse momento para ajudar de alguma forma lá dentro você, as condições para que você possa lidar com isso de outra forma. E agora, quando eu contar 1, 2, 3, você vai levar todo esse processamento de recursos para você lá dentro. Você, inconscientemente, vai levar para você lá dentro. 1, 2, 3. Isso. Mais uma vez, não há a menor necessidade de explicar, teorizar, nada disso. Apenas coloque-se lá dentro naquela situação com esses recursos que permitem você ver, ouvir, sentir, falar, andar, respirar, da mesma forma que você sabe provocar recursos internos para você. Deixe que isso vá fluindo por você. E perceba como, apesar, como diria Robert Dilts, do jogo externo continuar o mesmo, as circunstâncias, aquilo que precisa da tua atenção e tal, como essas coisas internas podem gerar uma diferença agora. Eu vou pedir que todas as noites, enquanto você dorme no sono profundo e reparador, tudo isso possa continuamente se manifestar da forma mais harmônica na sua vida. Eu vou fazer uma contagem de 0 a 5. Quando eu contar 5, você vai abrir os olhos, continuamente esse processo em você, sentindo, filtrando na sua estrutura da melhor forma. 0, 1, respire profundamente, saindo desse estado. 2, deixando processar, encaixando isso na sua estrutura, do seu jeito agora. 3, 4 e 5.